Louvado seja Deus. Abre sua Bíblia comigo. Oh, aleluias. Evangelho de João. Glória a Deus. João 19. Aleluias. Grande Deus. Oh, glória a Deus. O tema da mensagem dessa noite será lançando a sorte. Amém? Mateus, você pode pôr para mim aí Salmos 22, 18? Salmos 22, 18. Glória a Deus. Ele vai pôr já no telão? Aleluias. Diz assim: reparte entre si as minhas vestes e lançam, o que, igreja? Sortes. E lançam sorte sobre a minha túnica, mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apresta-te em socorrer-me. Amém, igreja? Se assente, por gentileza. Vocês veem que a gente pede ao Senhor para que não se alongue da gente, mas socorre, igreja, Senhor. Guarda a nossa vida, a nossa família, guarda nossos irmãos que estão em sua casa nos assistindo, né? Os irmãos da internet também. Sei que a ansiedade de muitos, gente, estão querendo também ouvir a palavra de Deus. A gente ora, a gente recebe, mas a ansiedade da vida da gente, nós temos que tirar, cair por terra. Porque quando a ansiedade vem muito forte de nós, até mesmo nós acabamos desistindo, porque temos pressa. Então, se o Senhor nos socorre a nossa vida, nós temos que ser o quê? Nós temos que esperar no Senhor e saber que Ele faz a obra de Deus. Né? Então fica assim. Voltando, vou ler mais um texto com vocês, Zacarias capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. Por gentileza, irmão, na tela. Aleluia, ó Deus. Glória a Deus. Zacarias capítulo 11, versículo 11, 12 e 13. E diz assim: oh, aleluia. Que me guardavam, que isso era a palavra do Senhor. E eu disse-lhes: se parece bem aos vossos olhos, dai-me o que me é devido, e se não, deixai-o. Apesaram o meu salário, 30 moedas de prata. O Senhor, pois, me disse: arroja isso ao oleiro. E ele disse: esse belo preço em que eu fui avaliado por eles. E tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Amém? Salta aqui. Então vocês veem que essa mensagem, lançando a sorte, eu não estava meditando, bem dizendo essa palavra, eu estava meditando em outra palavra, mas o Senhor mudou o contexto dessa tardezinha. Eu estava em outro texto, eu falei: Senhor, o Senhor mudou novamente o contexto. Eu também me alegrei, falei assim, foi surpresa, gente. Porque a palavra não é minha, é do Espírito Santo de Deus, é Ele que rege as nossas vidas, não é? Porque lançando a sorte? Aí eu entendi, Senhor, o que seria lançado a sorte? Você me deu esse texto de Salmo 22, 18. Aí eu fui bater em João, Evangelho de João, diz assim, olha só, Evangelho de João 19, capítulo 19, vamos ler do 23 ao 27. Louvado seja Deus. A tradução daqui está melhor que a minha. E diz assim, quando vocês acharem, vocês me avisam, digam amém, louvado seja Deus, né? Amém, igreja? Glória a Deus. Diz assim: e tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram-lhe as suas vestes e fizeram 4 partes. Diga comigo, 4 partes. Para cada soldado, uma parte. E também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto a baixo,
não o tinha costura. E disseram-lhe: pois uns aos outros não a rasguemos, não lancemos sorte, para ver que será isso. Foi assim para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram essas coisas. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã, sua mãe, Maria, mulher de Cleopas, Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali a sua mãe, e o que o discípulo a quem ele amava estava presente, e disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse aos discípulos: eis aí a tua mãe. Só até aqui. Amém, igreja? Igreja, vocês veem que quando esse soldado, o tema diz assim: soldados deitam a sorte. Quando os soldados, pois, crucificaram a Jesus Cristo, eles tomaram as vestes e fizeram 4 partes. Essas 4 partes, o meu entender, de mim, não vou entrar para o lado mais forte, para nós poder, por causa do tempo nosso, é rápido, passa rápido, gente. Vocês veem que eles pegaram essas 4 partes da cruz, pegaram de Cristo. Cristo tinha solado, né? Eu acredito que quando eles tiraram de Cristo, eles não pediram com carinho, foi como ladrão, gente, arrancaram suas vestes como ladrão. Eles foram como ladrão, porque eles tinham autoridade de chegar e fazer. E vocês sabem que um soldado não aceita um não, é sim, não para eles. Mesmo você estando certo, ele não aceita o seu certo. Eles tiraram de Cristo, arrancaram suas vestes, né? E tomaram as vestes e fizeram 4 partes. Ali tinha 4 soldados, não é? Então, quando eles arrancaram de Cristo as suas vestes, eu acredito que não foi bem certinho. Mesmo pode chegar uma pessoa e puxar e você ficar desnorteado, sem saber a direção de onde vai aqui. Então eu vejo a agressão desses soldados. Mas só que esse soldado, quando via Cristo, arrancaram essas vestes deles, eles também não prestavam muita atenção de quem estava ao lado. Ali estava Maria Madalena, chorava no seu cantinho, chorava vendo o filho ali. Deus abençoe. Então vocês veem que quando eles arrancavam deles, de Cristo, eles não estavam preocupados, eles queriam trazer a vergonha a ele, queriam fazer com que o brilho dele perdesse, mas ele pagou lá na cruz para mim e por você, gente. Ele não me deu esforço, é eu e você. Eu digo a vocês, se fosse no lugar dele, será que nós conseguíamos fazer o mesmo para ele, para a humanidade? Não fazia, gente. Não fazia. Então vocês veem que quando o soldado tira essas partes, a cada soldado, eles pegaram também a túnica de Cristo, porém era a costura toda, tecida de alto a baixo. Essa costura da túnica delas, a única que não se rasgou, mas o restante ela foi inteira, só tinha uma costura, ela fazia a diferença, né? Porque o óleo do Senhor está sobre a cabeça da igreja, gente. Ainda que o mundo queira intimidar você lá fora, a autoridade de Cristo está na sua vida, assim como está na minha, de toda a amada igreja. Porque o Senhor, na palavra, em Números, eu estava vendo a irmã dando o testemunho dela agora há poucos, né? Que Deus fez um milagre. Eu creio, gente, sobre o terreno. Números fala, né? Que o Senhor não é filho do homem para que mente, nem filho do homem que se arrependa. Ele é verdadeiro em nossas vidas. Então ele traz a convicção dentro dos nossos corações que nós podemos crer que o Senhor faz milagre. Ele traz coisas boas na minha vida e na vida de vocês. Mas não desista do chamado. Então, voltando, vocês veem que aqueles 4 soldados, eles começam a brigar pelas roupas, pelas vestes de Cristo. Puxa para cá, puxa para lá. Eu imagino como que foi ele, a agressão para o lado dele. E esses 4 soldados, só tinha 4. Vamos pôr 200, mas tinha 4, por favor. E esses 4 é que mais chamava a atenção de quem? Dos olhos do Pai. Porque pouco fazia se as mães, se Maria Madalena, se outras mulheres estivessem ali, mas tinha mais mulheres ali, eram seguidoras de Cristo, não é? Agora eu comparo a vocês,
eu e vocês. Na casa do Senhor a gente tem reparado, gente. As seguidoras de Cristo estão na casa do Senhor. Elas vêm, buscam a palavra, a adoração do Senhor. Porque quando Cristo estava ali, o soldado tirava suas vestes, a sua túnica. As mulheres seguidoras de Cristo também estavam ali, como testemunha. Imagina o que se passou nos olhos delas, vendo aquela situação deles tirando as vestes de Cristo. Não era fácil. Uma mãe com o coração todo dolorido, uma mãe com o coração toda destruído, e saber que ele estava à cruz. Qual a mãe que aceitaria um filho à cruz naquela hora? Gente, a gente sendo pai, a gente também vai ao pó. A gente não quer isso, mas ele pagou tudo isso por mim e por vocês. E nós temos que crer que o Senhor, ele traz mudança nesse tempo. E diz assim: porém a túnica era sem costura, toda tecida de alto a baixo. E disseram, pois uns aos outros, não rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver quem caberá. Oh Deus, você vê? Eles lançam sorte, saber com quem ficará a túnica. O que eles queriam com isso? Da túnica ou a veste de Cristo? O que importância tinha para eles a veste de Cristo? Né? E hoje nós vemos assim, gente, no meio nosso também, no meio cristão, tem muitos irmãos e irmãs, me perdoem, brincando com as vestes de Cristo. Não enxergaram que Ele não está mais na cruz, Ele está no nosso meio, gente de Deus. Cristo está no nosso meio, né? Enquanto muitos ficam brincando com a veste para ver o que dá. Aí eu me levo a entender como aqueles cachorrinhos que caem as migalhas no chão começam a arrebentar tudo e querer algo demais. Não é isso que nós queremos. Nós queremos mais de Deus, gente. Nós queremos adorar o Senhor, dar o nosso melhor para Ele. Senhor, sei que muitas vezes nós temos errado, né? Nós erramos mais do que acerta, mas o Senhor é misericordioso nas nossas vidas, na vida da igreja. Por isso Ele nos sustenta, a nossa fé, a fé da igreja, de toda a nação. Se levanta o mar, se levanta a tempestade, se levanta tudo quanto é coisa dessa terra, mas nós estamos ali, ó. Nós somos perseverantes, gente, né? Nós somos perseverantes, porque quando um se ajoelha, não é falar do manto, quando um se ajoelha, todo aquele principado cai por terra. O único meio de derrubar o gigante da nossa vida é a oração, é buscar no Senhor, gente. Eu vejo que quando nós ajoelhamos, buscamos o Senhor, algo de novo acontece na nossa vida. E Deus traz para o nosso coração. Muitos falam assim, hoje mesmo eu recebi uma palavra assim, contrária, eu repreendi na hora. Uma pessoa dizia assim, olha, eu falei assim, hoje eu vou ministrar na casa do Senhor. Oh, glória a Deus, para mim, glória a Deus. Ah, mas quando eu ministrava, olha só, quando eu ministrava lá atrás, eu não estudava tanto que nem vocês estudam. Eu falei, não quero estudar, eu quero tentar compreender o que o Espírito Santo está falando dentro de mim. Eu quero que o Senhor entenda aquilo que está dentro de mim, entende? Muitos falam, ah, mas por que vocês estudam tantos? Eu falei, não estuda, gente, porque o que o Senhor me dá é pouca coisa, né? Vocês veem que eu li um texto, ele mudou o texto, pôs o texto de João, e eu fiquei lançando a sorte. Quantos do meio nosso, de novo, do nosso meio cristão, estão lançando a sorte, brincando com aquilo que está parado ali? Até hoje brigam pelas vestes de Cristo, né? Vocês veem o romanismo? Acharam aquela imagem, fizeram aquilo ali. Não, gente. Cristo vive no nosso meio. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui no nosso meio, gente. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dirige a nossa vida. Ele que diz, ensina ou não para nós. Eu dizia para um jovem, filho, você é dono de si próprio? Ele falou, eu sou. Você mentiu, você não é dono de si próprio. Nada é nosso, gente de Deus. Nada é nosso. Nós temos que crer que o Senhor traz dentro de nós a alegria do Espírito Santo de Deus. Todo dia eu levanto, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, eu agradeço. Agradeço pela minha vida, pelo ar que eu respiro, Pai. Pela saúde que o Senhor tem me dado, meu Deus. Eu aprendi assim, gente, a dizer ao Senhor, nunca dizer não. Senhor, eu estou fraco, eu errei, mas eu peço perdão. Ele é pai, Ele ouve, não é? Qual o pai que não ouve o filho? Ouve, gente.
todos nós somos filhos, né? E nós temos também que saber perdoar, não é verdade? Então, quando esses discípulos, esse soldado começa a dividir aquilo que é de Cristo, aquilo que é santo, a palavra de Deus diz que aquilo que é santo não pode ser tocado, né? Então você vê que aqueles homens pegam com espírito de zombaria, né? Rasgar suas vestes, menos a túnica. E a túnica tem um forte. A túnica é forte. Vocês vê que até mesmo ali em Gênesis 39:8 fala também a túnica, né, de José. Forte, né, gente? Várias cores. Nós somos coloridos em Cristo Jesus. A túnica está sobre a cabeça da igreja, gente. É Cristo. Cristo está sobre a igreja. Então eu vejo que quando o Senhor traz para dentro de nós, Ele diz assim dentro de mim, que você não seja como eles, mas seja verdadeiro ao seu povo, o nosso povo. Porque quando Ele entregou a chave, a igreja entregou para o mundo, mas entregou para Pedro. Pedro, tu é pedra, tu será a igreja de Cristo. Ele não deu a sua chave para qualquer um. Pedro, tu é pedras, tu vai apacentar o meu povo. Então, igreja, eu fico feliz quando a casa do Senhor está com as portas abertas. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que todo principado desse mundo cai por terra, que todas as igrejas, Pai, todos os templos abram, Pai, para que o Senhor venha para reinar, para trazer teus filhos de volta. Então eu peço a Deus, gente, que o Senhor venha dando entendimento aos nossos governantes, autoridades, né? Porque quando Cristo também estava na cruz, as autoridades estavam ali, né? Os sumos sacerdotes estavam ali, gente. Estavam ali. Nós, como cristãos, pode notar que nós cristãos somos os mais oprimidos, no meio de tantas coisas erradas, né? Aí eu não posso reunir com os irmãos, não posso falar a palavra de Deus com eles, porque tem essa coisa acontecendo. Eu penso dentro de mim, se o papai do céu quiser levar, ele vai levar, gente. Ele que me leve com graça para diante dele. Mas eu não vou deixar de anunciar a palavra de Deus, que está dentro de nós, gente. Nós fazíamos tantas coisas para o mundo, nós dava tanto gosto para o mundo, tanta coisa errada e estava ali. Às vezes o pastor traz uma ênfase que nós estávamos no forró. Nós estávamos no bar, tomando a cerveja, estávamos fazendo as coisas, porque nós não conhecíamos a Deus. Mas quando o primeiro encontro chega na nossa vida, as coisas mudam na nossa vida. E nós somos criticados. Puxa vida, agora você se converteu ao Senhor, por que você mudou tanto? Gente, eu mudei para melhor. Eu não posso olhar mais aqui, passou, eu tenho que olhar para frente. Eu tenho que olhar para o meu irmão, você não está bem, eu vou te ajudar, você tem que dar a mão para você, vamos. Gente, no começo da minha conversão, a minha casa, meu Deus, minha casa parecia um ponto de casa de recuperação. Eu pegava drogados da rua, levava em casa, dava banho, tirava a barba, eu mesmo, tirava a barba. Um dia eu peguei um rapaz no Café Tesouro, dei banho nele, minha esposa tinha feito uma sopa de mandioca, ministrei a palavra dele, tinha ternos que não cabiam em mim, era grande, né? Eu tinha lá, falei assim, esse que vai servir, eu pus naquele rapaz, não vi mais aquele abençoado na nossa vila. Ele falou, onde você mora? Eu estava com o carro, com o Corsa ainda, o pastor lembra. Eu peguei esse rapaz por ir lá, ele cheirava. Ele falou assim, mas eu estou cheirando. Eu falei assim, entra. O Espírito Santo tocou no meu, eu estava passando, bati o olho e voltei. Entra do carro. Eu não estou perguntando se está cheirando, o carro lava. Gente, nada é meu, tudo é do Senhor. Eu sempre falo, pastor, meu carrinho é velho, mas se precisar, pode bater em casa e pegar, leva os irmãos onde for. Gente, é para a obra de Deus, não é? Eu não mereço esforço, eu não tenho ganância nessas coisas, não. O que me der eu uso, o que me der eu falo. Eu quero ter paz e comunhão com o sagrado, gente de Deus. Eu quero ser como vocês. Não quero olhar para trás, mas eu quero olhar ali a cruz. Sabe que a minha salvação está no Senhor. A minha, a sua, igreja. Não se abale para alguém falou mal de você, se alguém precipitou em falar coisas, perdoa ele. Assim como Cristo também perdoou aquele ladrão lá na cruz, né? Assim somos nós. Olha só o versículo, ainda 24, diz assim: para se cumprir as escrituras, repartiram entre si as minhas vestes e sobre as minhas túnicas lançaram-se sorte. Meu Deus, eu digo, o que vale, a veste ou a palavra de Deus? É a palavra de Deus na nossa vida, gente. A palavra de Deus é que nos molda. A palavra de Deus é que confronta o nosso eu.
A palavra de Deus é que traz mudança dentro de nós. Senão não tem como. Só as vestes um dia rasga. Porque é santo, Cristo é santo, era para aquele soldado, porque não visse isso antes. Só no final ele sabe, esse foi verdadeiramente mesmo o homem santo, que era Deus, Jesus. Olha só que ele diz assim: e assim pois fizeram soldados, e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, Maria, né? Oh, aleluias, glória a Deus, a mulher de Cleopas e Maria Madalena. Vocês veem que essas mulheres, nesse tempo, elas não estavam só, tinha mais irmãs, gente, irmãs que davam seu testemunho e viam os milagres de Cristo. E eu sou um homem feliz, saber que tem muitas Marias aqui dentro, em nome de Jesus, né? E eu nessa hora me ponho também como Maria, porque eu também sou um seguidor de Cristo, como tem muitos Josés aqui também, né? Então nós temos que pôr assim, gente, eu sou diferente. Se Cristo diz para Paulo, se nós temos que andar na contramão desse mundo, nós não podemos favorecer as coisas lá atrás erradas, né? Que vem a tempestade, eu estou caminhando, não foi? A tempestade veio para o lado de Pedro, Pedro caminhava até ele desviar seu olhar, o foco dele, nosso, da igreja é Cristo, né? Então por que nós deixamos essas coisas acontecer? E as Marias estavam todas ali, todas com Cristo, olhando, chorando, clamando, e a mãe ali, naquele tempo, chorando, buscando o Senhor. E ela olhando, acredito que as lágrimas desciam, gente, dos olhos dela, junto às irmãs. E aquele soldado ali, disputando pequenas coisas, sabendo que o grande Senhor estava ali, que era Cristo Jesus, né? Aí ele dizia assim: e junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, a mãe Maria, Cleópatas, Maria Madalena, e vendo Jesus, a sua mãe, junto ao discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Meu Deus, Jesus. Você vê que ele lá em cima ainda falou: Maria, mãe, eis aí os teus filhos. Então, quando ele fala com o olho da misericórdia, gente. Eu vou, mas vou deixar aí os cuidados também das mulheres. É mãe, está aí os teus filhos. Vocês veem que quando ele dá essa autoridade para ela também, o evangelho de Cristo tem que caminhar, gente. Se o homem não pregar, levanta as mulheres, né? Levanta as mulheres, prega a palavra, gente. Prega a palavra. Seja como Esther, leva a palavra de Deus, anuncia boas novas também. Gente, nós necessitamos das nossas companheiras, né, do nosso companheiro, está junto. Então vocês veem que aqui cita as 4 mulheres também, elas estavam presentes. E junto a ela o discípulo amado, oh aleluia, seu irmão, meu Deus. Então vocês veem que quando ele anuncia, ele fala para ela lá na cruz, mas a roupa de Cristo, as vestes dele, estava ali sendo disputada, parecia trevas, pessoa rasgando, puxando, tentando tirar o melhor de quê? Gente, a vida é uma vez só, é como nossos dentes, arrancou, acabou. Mas Cristo, quando ele subiu, ele já não estava mais na cruz, está no meio de nós, gente. Toda vez que nós chegamos na casa de Deus, ele se faz presente ao nosso meio. O Espírito Santo de Deus já está aqui, não é? Porque às vezes nós deixamos as coisas acontecer naturalmente, falamos assim: hoje eu não vou na casa do Senhor, vai ter pouca gente. Não liga não, Jesus já está aqui, né? Se aquelas mulheres acompanhavam Cristo desde a Galileia, 3 anos e meio elas caminhavam com Ele. 3 anos e meio ela caminhava com Cristo ali, nunca desistiu do seu chamado, nunca desistiu, e sempre viu as pregações dele, viu o que ele ensinava, viu os testemunhos que ele fazia, para engrandecer a nossa vida, gente. Imagine se Cristo hoje não tivesse na nossa vida, que testemunho teria nós? Nada. Nós era apenas carne vazia. Mas eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela perseverança, pela graça que Deus tem escolhido vocês,
pelo ministério de cada uma de vocês. Então eu fico feliz em saber que nós juntos através de hoje, temos a mídia para nos ajudar como ferramentas para boa coisa. Nós alcançamos lugares longe, né? Às vezes muitos olham para mim e falam assim: eu não consigo trazer a palavra de Deus. Consegue. Eu corria. Eu no começo também eu corria, gente. Eu lembro que perto de casa tinha um irmão naquele evangélico bem mais antigo que a gente vinha, entrar para um lado, pulava a cerca e pipa na linha. Não entendia a palavra de Deus. Até eu entender que o Senhor estava ali. O Senhor estava me chamando devagarzinho. Vem, Francisco, é hora de vir. Então quando Ele chama a gente tem o primeiro amor, nunca mais volta para trás. Nós sabemos que Deus está nos chamando. Quando o Senhor chamou você, o Senhor chama a família toda, é um por um ali, caminhando. E juntos nós somos fortes. Juntos nós somos fortes diante de Deus, porque nós buscamos aquilo que Deus tem para nós. Alegoria de ser feliz, alegoria de tratar, Senhor, na nossa alma, né? Vocês veem que nós temos ensinos abençoados, palavras ministradas, testemunho abençoado. E conte mesmo, gente. Conte o testemunho, mas nunca deixe de anunciar boas novas que é de Cristo, a palavra de Deus. Seja onde for, seja um semeador, né? Então vocês veem que quando o Senhor traz para dentro de nós essas palavras, vendo Jesus, a sua mãe, junto a ela, o discípulo amado disse: mulher, eis aí o teu filho. Nossa, meu Deus. Imagine Cristo na cruz, mostrando a sua mãe: eis aí o teu filho. Eu imagino, aqui assim, ele lá. Ele falou assim: eis aí o teu filho, apontando os dedos. Não apontou um só, todos, a nação toda, gente. Somos filhos de Cristo. Mas eu sei que cada um dia vai chegar à mesa do rei. Vai estar junto com a gente, gente. Não vai escapar um. Eu acredito. Porque essa palavra nos alcança, né? Antes eu me preocupava também, né? Preocupava assim, eu preciso falar Libras. Até fui atrás de uma pessoa também, ela dizia que por causa do ministério ela não podia ensinar. Fez misericórdia, Deus, eu rodei, não achei. Agora liberaram. Eu creio que logo o Senhor vai levantar alguém que dê sinal de Deus, gente. Eu quero aprender isso aí, falar com as mãos também, falar Libras. Porque às vezes tem residência que a gente entra, igreja. Tem pessoas que não falam e eu pago um preço. Você está falando a palavra de Deus, a gente fica preocupado se ela está entendendo ou não, né? Tem pessoas que sabem fazer a leitura labial. Tem pessoas que falam em Libras, eu não sei, mas eu sei que Deus há de levantar alguém que sabe e vai estar aqui junto a nós, né? Vai estar falando, o pastor vai estar ministrando, as pessoas vão estar falando em Libras. Isso é bonito, é importante isso daí. Então, se você tem esse talento, se levante, seja homem, seja mulher, seja jovens, né? Então, vocês veem que quando o Senhor traz para dentro, Ele aponta o seu filho, Ele diz assim, versículo 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Oh, glória a Deus. Quando Ele toma o Senhor eles para casa, eu acredito que eles vão todos juntos. Mas alegre, Jesus deixou a sua informação. Jesus deixou, né, um relato à sua mãe e aos discípulos. Cuida deles também, mamãe. Cuida dos seus discípulos. Cuida dos filhos, assim como o pai. Mães também cuida dos filhos. Mas Jesus ainda foi misericordioso, né? Em Lucas 23, por gentileza, irmão. Lucas 23, 34, ele falou uma palavra, telão. Lucas 23, 34. Ele diz assim, e dizia: Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Aleluia. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: os outros salvou, salve-se a si mesmo, e este é o Cristo, que é escolhido de Deus. Amém. Pois vocês veem, Cristo é misericordioso, e pede: Pai, perdoa-lhes os pecados, que eles também não sabem o que fazem. Porque eles estavam brigando por uma coisa que era de Cristo, né? Cristo é misericordioso com a nossa vida, gente. Mesmo errado, Ele ainda nos perdoa. Mas nós também temos que saber se achar diante dEle. Não é porque nós temos sabedoria do entendimento, nós somos nosso eu grande. Não, nosso eu tem que estar lá, gente, pozinho de nada.
Se precisa, tá com o rosto na terra. Nós estávamos no monte, o pastor, vou falar aqui, o pastor dizia assim: gente, eu estou com a minha testa toda cheia de terra. Oh, glória a Deus. Gente, o clamor daquele dia incendiou. Vocês, perguntam aos meninos que esteve com nós nesse monte. No último dia foi no sábado, né? Gente, foi tremendo. Nós orando, buscando o sagrado. Daqui a pouco os irmãos descem lá do outro lado, passa aquele ciposeiro, aquela mata lá e acha nós e começa a louvar com nós. Aquilo ali pegou fogo. Foi tremendo. É que os meninos contou. Foi tremendo. Aí o pastor levanta assim, eu estou com a minha testa tudo cheio de terra. Foi ao pó. Através das orações, Deus ouviu o clamor. E aqueles irmãos que estavam com a gente naquele dia, do outro lado que desceu até nós, dizia assim: eu nunca senti tanta unção como senti aqui embaixo. Deus falando com nós, falando com a tua igreja. Vocês viram domingo a resposta de Deus como estava? Forte, né? E Deus fala, gente. Por isso que eu falo, nunca deixe de orar, deixe de buscar no Senhor. Se você sentir falta, eu falo assim: eu quero alguém que está orando comigo, convide as irmãs. Irmãs com irmão, irmão com irmãos. Porque um dá força ao outro, né? A locomotiva é assim. A locomotiva sozinha não faz tanta diferença. Mas quando vai põe um do lado do outro, gente, você olha assim, você escandaliza. Olha que bonito. A igreja do Senhor é assim, gente. É mãos. Louvado seja Deus. Eu agradeço a Deus, né? 9h56, é isso? 9h51. E igreja, fica firme. Domingo haverá culto da família. Convide nossos irmãos em Cristo Jesus. Você que está pela internet nos ouvindo, ouve as orações. Participe da live, participe da YouTube, do Facebook. Esteja conosco. A descer, crescer em Cristo. Glória a Deus. Aleluia, ó Deus. Santo é o Senhor nesse lugar, ó Deus. Deus Pai Todo-Poderoso.